Olá, seja muito bem-vindo a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Já se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber os próximos vídeos. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou do conteúdo do nosso vídeo ou sobre alguma dúvida que tenha surgido. E não deixe de dar aquela curtida para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Bem, agora vamos iniciar a interpretação do eletrocardiograma, lembrando que você deve seguir a sequência que lhe proporcionar maior segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas. Além disso, sempre antes da interpretação, precisamos conferir se a calibração está normal. E para saber se a calibração está normal, basta neste eletro de 12 derivações, nós só precisamos ver aqui embaixo, e aqui é onde diz a calibração do eletrocardiograma, que neste eletro está de 25 milímetros por segundo, que é a nossa calibração normal de tempo, duração, tá? Por 10 milímetros por milivolts, que aqui é a nossa calibração normal de tamanho, ou seja, de amplitude. Caso não apareça aqui essa calibração de amplitude, basta eu vir aqui no canto e procurar essa imagem, que pode estar tanto no início quanto no final. Aqui está no final, que me diz que deste ponto aqui até que é o topo tem que ter 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos. Isso diz que a minha calibração está de 10 milímetros por milivolts, ou seja, a minha calibração normal, ok? Então, agora nós podemos iniciar a interpretação eletrocardiográfica. E a primeira etapa que eu uso é a frequência cardíaca. Porém, antes mesmo de verificar a frequência cardíaca, eu preciso saber se o meu ritmo está regular ou irregular. E para saber se o meu ritmo está regular ou irregular, eu preciso saber o número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR. E só assim eu posso comparar um intervalo RR com o outro para saber se está igual. E aí eu poderei falar que meu ritmo está regular. Ou, lógico, se tiver diferente, o meu ritmo estará irregular. Na prática, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um pedaço de papel, coloco em cima da minha onda R, pego a minha caneta e marco bem em cima da minha onda R, ó. R, R, R e R, tá? E aí o que eu vou fazer na minha prática? Eu vou pegar esse pedaço de papel e vou trazer esse papel aqui para o lado, tá? E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar aonde está esse primeiro traço aqui, ó, colocado em cima dessa onda R, eu vou colocar no último. Eu vou trazer para cá esse papel, esse primeiro traço, e vou botar aqui no último, tá? E com isso, todos os outros traços subsequentes deverão calhar com a minha onda R. E isso me diz que o meu ritmo está regular, tá bom? Lembrando que no papel eu coloco no mínimo 3, tá? E que também tem uma variação de 0,06 a 0,08 segundos, ou seja, 60 milissegundos a 80 milissegundos. E a partir disso me diz se meu ritmo está regular ou irregular, tá bom? Bem, nós já vimos que o nosso ritmo está regular, agora eu só preciso saber, eu tenho alguma onda R que calha em cima de uma linha mais grossa? Bem, por aqui não. Mas se eu olhar aqui em D3, ó, eu tenho uma onda S que está em cima da minha linha. Da mesma forma que o meu complexo ventricular e a minha onda S, que é S, mas a minha onda S, ela calha em cima de uma outra linha mais grossa. Então, eu não preciso contar número de quadradinhos. O que eu posso fazer aqui somente é contar o número de quadrados grandes. E aí eu não divido por 1.500 pelo número de quadradinhos. Eu posso pegar somente 300 e dividir pelo número de quadrados grandes. Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar 300 e vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 300 dividido por 5 é igual a 60 batimentos por minuto. Essa é a minha
frequência cardíaca, tá bom? Finalizada essa primeira etapa, que é referente à frequência cardíaca, agora nós iremos passar para a segunda etapa, que é referente ao eixo cardíaco, tá bom? E para determinar o eixo cardíaco, nós só utilizamos o plano frontal. Nós não utilizamos o plano horizontal. Então eu já vou tirar ele aqui, ó. Pronto, já tirei o meu plano horizontal. E aí agora eu vou fazer o meu sistema hexaaxial. Vocês podem me perguntar, Márcio, por que sistema hexaaxial? O sistema hexaaxial porque é formado pelas 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. As 6 derivações do meu plano frontal, tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa para a deangulação é determinar o quadrante de base. E para determinar o quadrante de base, nós utilizamos 2 derivações. A derivação D1, tá? E a derivação AVF, ok? Então, eu tenho que olhar no eletro e olhando para a derivação D1, eu percebo que o meu complexo ventricular ele está, ó, predominantemente positivo. Tá bom? Então, aqui em D1, tá? Eu tenho a linha que corta, que é perpendicular, que me diz que tudo para a esquerda dessa linha de AVF, D1 é positivo. Tudo dessa linha de AVF para a direita, D1 será negativo. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho destino, que é sempre positivo para a esquerda, e na direita eu tenho a origem, que é sempre negativo. Então, ó, como está no eletro predominantemente positivo, então eu vou pegar aqui, ó, e vou positivar D1. Ó. Não é isso que está lá? Não está positivo? E para esse lado, para a esquerda de AVF, D1 não é positivo? Então está aqui, ó. Eu positivei D1. Da mesma forma, eu tenho que avaliar a outra derivação que eu falei, que é a derivação AVF, que diz que da linha de D1 para baixo, AVF é positivo, porque eu estou vendo o destino. E da linha de D1 para cima, AVF negativo, porque eu estou vendo a sua origem. Okay? E ao olhar para a AVF no eletrocardiograma, AVF, eu percebo que a AVF ele está predominantemente negativo, ou seja, ele está praticamente todo negativo. Se está negativo, então não pode ser para baixo da linha de D1, porque para baixo a AVF é positivo. Ele vai ser para cima da linha de D1. Então eu vou riscar aqui, ó, negativando a AVF. Ó. AVF negativo é para cima da linha de D1. Notem que agora eu tenho uma interseção. E essa interseção é o meu quadrante de base. Que o meu quadrante de base ele é de 0 graus a menos 90 graus. Esse é o meu quadrante de base, tá bom? A segunda etapa da deangulação é determinar quais são as 2 derivações dentro do meu quadrante. Bem, se D1 e AVF estão formando o meu quadrante de base, quem está dentro do meu quadrante são essas 2 derivações, ou seja, a AVL e a porção negativa de D3. Eu não posso só falar D3, que falar D3 me remete a este ponto, tá bom? Então é a porção negativa de D3. Bem, na prática, para vocês continuarem, eu aconselho vocês pegarem D2. Porque agora a terceira parte, para deangular, eu vou fazer o seguinte, são essas 2 derivações que eu vou olhar no eletro? Não, eu não preciso pegar essas 2, porque eu sei que a VL está positivo, aqui ó, positivo, positivo, e D3 está negativo, aqui D3 está negativa. Eu vou pegar as suas perpendiculares. Então eu aconselho pegar logo aqui a de AVL, porque a partir de AVL já é patológico. Então na prática eu não fico perdendo tempo pegando primeiro D3, não, eu pego logo a AVL e vejo a sua perpendicular, que é a derivação D2. Então vai ser D2 que eu vou olhar no eletro. Então, ao olhar para D2, eu percebo que D2 está predominantemente positivo. Bem, se D2 está positivo, ou seja, onde está a ponta da flecha, a farpa, o destino, então vai ser da linha de AVL, que é a sua perpendicular,
para baixo, tá? Pode ser para cima? Não, porque aqui é a origem, é a porção negativa de D2. E D2 no elétron deu positivo, então vai ser da linha de AVF para baixo. D2 positivo, tá bom? Então é da linha de AVL para baixo. Márcio, por que você não passou? Porque aqui, ó, AVF está negativo, ou seja, da linha de D1 para cima. Eu não posso passar da linha de D1, porque a VF está negativo. Então, ó, vai ser para baixo da linha de AVL e para cima da linha de D1. Notem que agora eu já tenho uma variação aqui, ó, de 30 graus, que é o mínimo que eu posso ter, tá? Então, eu já fechei o meu eixo cardíaco só vendo o D2, porque o meu eixo cardíaco agora não está mais no quadrante de 0 a menos 90. O meu eixo cardíaco agora ele está de 0 a menos 30 graus. Este é o meu eixo cardíaco. Tá bom, gente? Finalizada essa etapa do eixo cardíaco, agora nós vamos passar para a terceira etapa. E a terceira etapa é referente a sobrecargas. E quando a gente fala de sobrecarga, a gente pensa em crescimentos, e crescimentos é referente aos átrios, e hipertrofia, que hipertrofia é referente aos ventrículos, tá bom? Olhando para o eletro, eu não tenho nenhuma onda P que me chama atenção referente a crescimentos atriais. Nenhuma onda T aumentada na sua amplitude e nem aumentada na sua duração. Tá? Então eu já posso falar que eu não tenho crescimentos atriais, tá bom? Referente à hipertrofia, o critério de Córneo é um dos critérios utilizados para hipertrofia ventricular esquerda, tá bom? E ele utiliza tanto uma derivação do plano frontal quanto uma derivação do plano horizontal, tá? O seu critério é o seguinte, ele pega R de AVL mais S de V3 e a sua soma, ele ainda tem uma coisa também diferenciada, ele distingue os homens das mulheres. Porque se a soma de R de AVL mais S de V3 for maior que 20 para mulheres, já será positivo. Enquanto para homens, essa soma tem que dar maior que 28 milímetros, tá bom? E aqui, ó, a gente somando aqui, ó, dá 10 aqui, né? Um quadradinho para cima, aqui tem um quadradinho meio para cima, então 10. E aqui tem 5, 10, 15, 20. 10 com 20 já dá 30. Então, mesmo sendo homem ou mulher, eu já teria critério positivo para a hipertrofia ventricular esquerda no critério de Córneo, tá bom? Então, eu posso falar que eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda. Além disso, a gente vai ver a duração ainda para ver uma outra patologia, mas olha a duração desse complexo ventricular. Maior que 4 quadradinhos, quase chegando a 5 quadradinhos. Tá? Mais do que 0,16 segundos ou 160 milissegundos. E algumas literaturas falam o seguinte, se por um acaso eu tiver um complexo ventricular alargado maior que 150 ou 160 milissegundos, nós podemos pensar, considerar como possível, né, ou uma hipertrofia ventricular esquerda. Por quê? O meu estímulo ele está demorando para passar para o outro lado, ou seja, para o outro ventrículo. Isso supõe uma hipertrofia ventricular esquerda e também uma hipertrofia septal. Tá alargando ainda mais o meu complexo ventricular, tá bom? Então, essas duas situações, essas duas características em si, ela já chamaria atenção para a hipertrofia ventricular esquerda, tá bom? Então, finalizada essa etapa de sobrecargas, a gente passa agora para a quarta etapa, que é a etapa de arritmias. Na etapa de arritmias, o que eu já tenho, irmão? Eu tenho uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, tá? Que o meu ritmo está regular. Outra coisa que eu tenho que saber é o seguinte, eu tenho onda P? Tenho. P. Tenho onda P. Todas as minhas ondas P conduzem ao meu complexo ventricular? Sim, ó, P, QRS, PQRS, PQRS, PQRS. Sim, todas elas conduzem a um complexo ventricular. Então, se eu tenho um ritmo regular, tenho onda P e todas as ondas P conduzem ao complexo ventricular, então eu já posso falar que eu não tenho nenhum tipo de arritmias, tá bom? Então,
já finalizando essa quarta etapa, a gente entra para a quinta etapa, que é referente aos bloqueios, tá? E quando a gente fala de bloqueios, nós estamos falando de bloqueio de ramo direito e esquerdo, bloqueios divisionais, ou também chamados fasciculares, tá bom? E ou os bloqueios atrioventriculares, tá bom? Pode ser de primeiro, segundo ou de terceiro grau, tá? Bloqueio de ramo. Bem, a principal característica do bloqueio de ramo é o alargamento do seu complexo ventricular. E nós já vimos que o complexo ventricular, ó, ele está muito alargado, tá? Ele está muito alargado, ok? Eu já posso falar que eu tenho bloqueio de ramo, tá? Eu só preciso agora determinar se o meu bloqueio de ramo é direito ou esquerdo, tá bom? E aí eu tenho que ver a morfologia, tá? O bloqueio de ramo esquerdo, geralmente, ele altera o início do complexo ventricular, ok? Já o bloqueio de ramo direito, ele altera o final do complexo ventricular, tá bom? Aqui, ó, nós podemos visualizar, principalmente aqui na precordial esquerda, que ele está bem alargado e tem, ó, a amputação, ou seja, não tem a ondinha aqui, que seria a ondinha Q, que é do padrão morfológico normal das precordiais esquerdas, que são de QR ou até mesmo QRS. Então, eu não tenho o primeiro vetor aqui. Da mesma forma, quando eu olho na precordial direita, na derivação via 1, onde a minha morfologia normal deveria de ser RS, Rzinho, Szão, eu também não tenho esse primeiro vetor, tá? Peraí, se eu não tenho esse primeiro vetor, o que pode ter acontecido, que a gente pode perceber, é que alterou então o início ou o final, se está faltando o meu primeiro vetor. Então, alterou o início do meu complexo ventricular. Então, complexo ventricular alargado, que no caso está maior que 0,12 segundos, 120 milissegundos, tá bom? Além disso, alterando o início do meu complexo ventricular, isso já pode falar que eu tenho a presença de um bloqueio de ramo esquerdo, tá? E como a duração do meu complexo ventricular ele está maior que 0,12 segundos, ou seja, 120 milissegundos, também posso falar 3 quadradinhos, eu posso dizer que aqui eu estou diante de um bloqueio completo do ramo esquerdo, tá bom? Além do bloqueio do ramo esquerdo, eu preciso saber se tem bloqueio divisional, tá? Ou bloqueios atrioventriculares, tá? Os bloqueios divisionais, na verdade, a sua principal característica é o desvio do eixo para a esquerda ou para a direita. Bem, como eu já falei que tem hipertrofia ventricular esquerda, bloqueio de ramo esquerdo, o lógico é pensar que possa ter um bloqueio divisional esquerdo, tá? E só que o bloqueio divisional, o eixo tem que estar além de menos 30 graus. Só que nós já vimos que o nosso eixo cardíaco ele está de 0 a menos 30, ou seja, não está além de menos 30. Então, tem um desvio para a esquerda? Sim, mas não tem o verdadeiro desvio para a esquerda, que é além de menos 30 graus, que é para ser considerado o bloqueio divisional. Então, já posso falar que eu não tenho bloqueios divisionais. Além disso, nós temos também que saber se eu tenho bloqueio atrioventricular, seja qual o grau dele. Já posso falar que o de segundo grau eu não tenho, porque as minhas ondas P não estão conduzindo ao meu complexo ventricular, todas elas, eu não tenho onda P bloqueada. Então, se eu não tenho onda P bloqueada, eu já posso falar, eu não tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau de nenhum tipo, tá? Que a sua principal característica é uma onda P bloqueada. Também já posso falar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Por quê? O bloqueio atrioventricular de terceiro grau, existe uma, entre aspas, uma dissociação atrioventricular, ou seja, os meus átrios vão bater numa velocidade e os meus ventrículos vão bater numa outra velocidade, tá bom? E aqui nós estamos vendo que a onda P está conduzindo. Então, se está conduzindo, elas não estão batendo sozinho, tá bom? E o terceiro bloqueio, para a gente fechar, é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Tá? O bloqueio atrioventricular de primeiro grau ele altera basicamente o meu intervalo PR, ou seja, do início da onda P até o início do complexo ventricular. Início da onda P até o início do complexo ventricular, que deve ser medido pelo intervalo PR, que deve ser de 0,12 segundos ou 120
milissegundos a 0,20 segundos ou 200 milissegundos, um quadrado grande. E o meu intervalo PR ele não passa de um quadrado grande. Logo, eu posso falar que eu não tenho bloqueio atrioventricular também de primeiro grau, ok, gente? Então, finalizada essa etapa agora de bloqueios, a gente entra para a sexta etapa, que é a etapa referente ao infarto. Tá? E quando a gente fala de infarto, a gente está falando das suas fases, tem que saber das suas fases, que é a isquemia, lesão e necrose, onde eu vou procurar as alterações no eletrocardiograma da onda T, segmento ST e de uma onda Q patológica, respectivamente. Então vamos lá, é uma onda T apiculada, positiva ou negativa, não importa, porém simétrica. Eu tenho isso? Não, está até tendendo aqui a simetria, tá? Essa aqui principalmente está bem praticamente simétrica, está tendendo a simetria, mas eu não tenho nenhuma onda T apiculada falando que aqui tem isquemia. Eu não tenho essa alteração, tá bom? Outra coisa é lesão, né? A lesão a gente vê segmento ST, tá? Aqui eu tenho uma alteração em V1, 1 milímetro, não chega nem 1 milímetro. Aqui em V2 não. É referente à alteração do meu segmento ST, se tem supra ou infradesnivelamento do segmento ST, também posso falar que eu não tenho essa alteração referente à lesão. E a última é procurar um Q de necrose, tá bom? E aqui, ó, a gente vê aqui em V1 que tem amputação, tem um Q, né? A primeira negativa é Q, então, só que Q sozinho não faria uma onda desse tamanho, dessa duração. Então, a gente chama isso daqui de QS, tá bom? Então aqui, ó, QS, mas em V2 não tem QS. A VR, mas a VR sozinha eu não posso contar, eu tenho que ter duas derivações contíguas, tá bom? Aqui, ó, e tem aqui em D3, mas espera aí, a VF aqui, ó, eu tenho bem discreta aqui uma ondinha R, que eu bem consigo ver nitidamente, tá bom? D3 eu não tenho, tá QS mesmo, mas em AVF eu tenho, então não posso considerar. Além disso, nós vimos que também tem um bloqueio de ramo esquerdo que altera o início do complexo ventricular, tá bom? Então pode ser isso que tenha levado essa alteração no complexo ventricular, tá bom? Então nós já vimos todas as etapas. Porém, neste eletrocardiograma, nós temos uma característica bem singular. Por quê? Quando eu tenho um bloqueio de ramo, seja ele direito, esquerdo, tá? Um bloqueio de terceiro grau, ou seja, um bloqueio completo, toda a ativação praticamente aqui no ramo esquerdo, principalmente no bloqueio de ramo esquerdo, toda a sua ativação está diferente do normal. Logo, a sua repolarização ela também deveria estar alterada, ou seja, eu deveria de ter aqui uma onda negativa, uma onda T negativa, e não é isso que a gente vê aqui. Aqui eu estou vendo um bloqueio de ramo esquerdo completo, ou seja, de terceiro grau, que a sua característica é uma duração do meu complexo ventricular maior que 0,12 segundos, ou seja, 120 milissegundos ou maior que 3 quadradinhos. Aqui nós vimos que está quase chegando a 5, está maior que 4 quadradinhos. Então, é um bloqueio de ramo esquerdo completo. Logo, a sua onda de repolarização, que é a onda T, ela deveria estar negativa, tá? Ela deveria de estar negativa e não está, ela está positiva, tá bom? Então, isso daqui tem que me chamar a atenção, porque quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo completo e a minha onda T, ela está positiva na precordial esquerda, V6, isso é uma característica chamada de bloqueio de ramo esquerdo isquêmico, tá? Bloqueio de ramo esquerdo completo, ou seja, maior que 3 quadradinhos, 0,12 segundos ou 120 milissegundos, com onda T positiva. Essa alteração é uma característica clássica de bloqueio de ramo esquerdo isquêmico, tá bom? Então eu tenho que ficar atento referente a isso. Então, aqui nessa etapa de infarto, né? A sexta etapa, que é a etapa de infarto, nós vimos que a alteração que eu vi aqui é uma onda T positiva
associado a um bloqueio de ramo esquerdo completo, ou seja, onde eu deveria ter uma onda negativa, eu tenho uma onda T positiva devido ao bloqueio completo do ramo esquerdo. Ok, gente? Então, finalizada essa sexta etapa, a gente entra para a parte do laudo, tá? Lembrando que laudo quem dá é o médico. Os enfermeiros e fisioterapeutas, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica. Tá bom? E o laudo, a impressão eletrocardiográfica é de eletrocardiograma com ritmo sinusal mais uma hipertrofia ventricular esquerda, além de característica eletrocardiográfica de bloqueio de ramo esquerdo isquêmico. Então, Márcio, por que você não falou logo bloqueio de ramo esquerdo isquêmico, né? Porque isso é uma alteração eletrocardiográfica, tá, gente? O que vai falar se o paciente está infartando ou não, tá? É a clínica do paciente, ok? A clínica do paciente que vai falar se o paciente está infartando ou não. Além disso, o próprio bloqueio de ramo esquerdo, mesmo se a onda T aqui estivesse negativa, só ele, se ele for um bloqueio novo ou supostamente novo, ele já vai entrar no protocolo de infarto e sendo considerado como infarto com supra, que é o pior ainda, tá? Então, isso é um detalhe que tem que me chamar a atenção, sim, tá? Mas eu já tenho bloqueio de ramo esquerdo. Eu tenho que saber se ele é novo ou antigo, tá? E aí ver principalmente e associar isso com o que eu já deveria de ter visto, que é a clínica do paciente. Então, o laudo da impressão eletrocardiográfica ficou eletrocardiograma com ritmo sinusal mais hipertrofia ventricular esquerda com característica eletrocardiográfica de bloqueio de ramo esquerdo isquêmico. Tá bom, gente? Esse foi o laudo, a impressão eletrocardiográfica. Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. E se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.